Bom dia, gente. Hoje vamos falar sobre ácidos e bases, que foi nosso tema no trabalho de bioquímica. Pode passar. Então, vamos começar primeiro pela definição de ácido. A atual definição de ácido passa pelas mãos de alguns químicos. Os principais deles são Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. A primeira teoria, e a mais difundida que a gente geralmente aprende nos colégios, é a de Arrhenius, que ácido é todo composto que, quando dissociado em água, libera como único cátion o íon H+. Entretanto, essa teoria é bastante criticada no ramo da química, porque ela acaba sendo pouco abrangente, já que já é comprovado que existem ácidos que não possuem hidrogênio, no caso não sendo abarcadas por essa teoria de Arrhenius. A outra teoria é a de Bronsted, que focou em estudar os ácidos pelo viés dos seus prótons, e chegou à conclusão que o ácido é todo composto que, em uma reação química, tende a doar prótons. O terceiro foi Lewis, que estudou os ácidos pelo viés dos elétrons e constatou que o ácido é a substância que tende a receber elétrons dentro de uma reação química. Pode passar. Então, vamos falar sobre as características do ácido. O ácido ele é incolor, possui odor forte e asfixiante, tem pH inferior a 7, geralmente está em estado físico líquido, tem baixo ponto de fusão e ebulição e conduz eletricidade em meio aquoso, já que libera íons, e reage com metais. Pode passar. Os principais tipos de ácido são os orgânicos e os inorgânicos. Qual a diferença? Os orgânicos são substâncias que fazem parte da nossa alimentação, como o ácido cítrico, que tem na laranja, no limão e na cerola, o ácido málico presente na maçã, o ácido tartárico presente na uva e o ácido carbônico, que é o que está presente principalmente em bebidas gasificadas e refrigerantes. E os ácidos inorgânicos são os que fazem parte do rol de substâncias impróprias para o consumo humano, que são inclusive perigosos, como o ácido sulfúrico e o ácido cianídrico, usados geralmente em fábricas e indústrias. Pode passar. Bom, como a gente comentou, os ácidos eles são compostos que sofrem ionização e liberam prótons. E aí, quanto a isso, a gente pode classificar eles. Uma das formas de classificar é quanto ao grau de ionização, que a gente determina a força desses ácidos. O grau de ionização entre 0 a 5%, o ácido ele é classificado como fraco. Um grau de ionização entre 5 a 50%, ele é classificado como moderado. E um grau de ionização maior do que 50%, ele é classificado como forte. Aí a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, que é um exemplo de ácido forte, porque o grau de ionização dele é de 92%. E tem o ácido cianídrico, por exemplo, que ele tem um grau de ionização de apenas 0,008%, então ele é um ácido bem fraco. E o grau de ionização, ele se relaciona com a constante de equilíbrio, que ela define a tendência de um ácido de perder prótons. Então, é uma fórmula para calcular a constante de equilíbrio e ela vai determinar essa tendência de perder prótons. Então, pode passar. Quanto maior for a constante de equilíbrio, maior vai ser a força de um ácido. E quanto menor for a constante de equilíbrio, menor vai ser a força desse ácido. Pode passar. Aí a gente também tem a relação com a teoria de Bronsted e Lowry, que foi o Henrique falou. E o Bronsted e Lowry, eles relacionam os ácidos com as suas bases conjugadas. E os ácidos, quando eles são classificados como fortes, as suas bases conjugadas vão ser classificadas como fracas. Isso porque um ácido forte ele tem uma alta tendência de perder prótons. Então, a sua base conjugada, dentro desse equilíbrio químico, vai ter uma dificuldade para receber esse próton. Então, ela vai ser classificada como fraca. Pode passar. Também existem 3 definições para bases. A primeira é de Arrhenius, que definiu base como uma substância capaz de liberar hidroxila em uma solução aquosa. E um exemplo é o hidróxido de sódio, que a gente conhece popularmente como soda cáustica, que em meio aquoso libera o OH-, a hidroxila. Nós temos também a definição de Bronsted e Lowry, que definiram base como a substância capaz de receber um próton, e acabou sendo uma definição mais abrangente, tendo em vista que nem todas as substâncias que se comportam como base liberam a hidroxila. Além disso, essa definição ficou conhecida como definição protônica e não condicionava
A definição de base é uma dissolução aquosa. A terceira, nós temos a de Lewis, que em vez de focar em prótons, focou nos elétrons. Então, para ele, as bases eram substâncias capazes de ceder pares eletrônicos. E vale salientar que todas essas definições são válidas dentro das suas abrangências. Pode passar. Características das bases. Elas possuem um pH maior que 7, diminuem a salivação exatamente por serem adstringentes, são condutoras de eletricidade e a sua solubilidade varia de acordo com os elementos pelos quais são formadas. Pode passar. É a força das bases. Assim como acontece nos ácidos, para uma base ser forte, ela precisa ser um bom eletrólito, ou seja, ela precisa se dissociar em uma boa quantidade. Já uma base fraca é um eletrócito ruim, a sua dissociação não ocorre tanto. Para isso, para classificar essa força, existe uma medida quantitativa, que é o grau de dissociação dessa base. Ela é calculada através do número de íons que são liberados, em função do número total de íons que poderiam ser liberados. Como exemplo de bases fortes, nós temos as bases que são hidróxido de metais alcalinos, esses metais que estão na coluna 1 da tabela periódica, e alguns hidróxidos de metais alcalinos terrosos, esses que estão na coluna 2 da tabela periódica. Entretanto, do ponto de vista bioquímico, as bases mais importantes são as fracas. Por quê? Porque as bases orgânicas são fracas. Além das orgânicas, claro, as bases inorgânicas de hidróxido de metais, os demais metais, né, além dos alcalinos e alcalinos terrosos, são fracos, e alguns dos metais alcalinos são fracos. Voltando para a base orgânica, elas são as mais importantes para o nosso corpo, porque elas são as que nós somos capazes de sintetizar e a que consumimos. Para medir a força de uma base orgânica, que é uma base fraca, é mais adequado, em vez do grau de dissociação, o uso da constante de equilíbrio. E aí nós temos o exemplo de algumas bases orgânicas, que são consideradas fracas, e suas respectivas constantes de equilíbrio. Um detalhe interessante das constantes de equilíbrio e do grau de dissociação é que, apesar de serem propriedades diferentes, elas se correlacionam com o pH. Uma constante de equilíbrio maior de uma base, ela é uma base mais forte, e por isso vai ter um pH maior, mais próximo de 14. E assim nós encerramos nosso trabalho de bioquímica, e estas são as nossas referências bibliográficas.